Obrigado, meu Deus. Senhor, obrigado por mais um dia, mais oportunidade que o Senhor tem nos dado. Para junto, meu Deus, louvar e bendizer o teu nome, porque tu és, Senhor, digno sobre toda a terra e céu. Obrigado pelo pão de cada dia, pelo vestuário, pelo calçado. Obrigado pela Tâmara, pelo Thierry, pela Mônica, pelo Tauã, pelos seus parentes. Obrigado, meu Deus, por tudo, Jesus. Obrigado por todos da família Nova, Bezerra, Caetano. Meu Deus, enfim, Jesus, aonde quer que se encontre um dos teus filhos, se encontre, que nesta noite, Senhor, seja alcançado pelo poder transformador da tua palavra. Visita a tua filha, meu Deus, Luzinalda, Jesus, ali em Feira de Santana. Teu filho Suetan, ali em São Bertinho, a Miriam, o Pretinho, os seus filhos. A mamãe, meu Deus, a Iseuda, os seus filhos. Jesus ao Mateus, ao Sadam, Jesus, ao Assis, a Lúcia, ao teu Araújo, os seus filhos, Jesus, a tio Bastinha, a tio Ribamar, ao Nelson, Jesus, a família, meu Deus, da tia Zeni. Meu Deus, que sejam todos alcançados mais e mais pelo poder da tua palavra. Teu filho Enaldo, Jesus, a tua filha Severina que estava viajando, o teu filho Júnior, Senhor, Natan, o Davi, Jesus, o Assuero, a Jussara, onde quer, Jesus. Que se encontrem dos teus filhos, meu Deus, que sejam abençoados, Jesus, mais e mais. Teu filho, meu Deus, doutor Bartolomeu, Jesus, teu filho, doutor Júnior, doutor Pericleon, onde quer, meu Deus, que os seus filhos se encontrem, Senhor. Que tenha uma noite de paz, uma noite de vitória, um final de semana na direção do teu Espírito Santo. E que tudo que venham a fazer, a projetar, a pensar em fazer, sejam tudo dirigido pelo teu Espírito Santo. Amém, Jesus. Uma palavra a nossa irmã Dâmara. Eu vou ler aqui João 13, versículo 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho urgente, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, Deus deu algo precioso. A Bíblia diz que deu seu Filho unigênito, isso é, o único filho que tinha. Deus deu resgato da nossa alma. E João o procurara, com certeza, na gramática, alguma palavra que correspondesse à realidade, ou que mensurasse. João queria mensurar este amor. Mas João não consegue, não encontrou nenhuma palavra na gramática que fosse suficiente para mensurar, para medir o tamanho do amor de Deus. Como João não encontra como mensurar, ele usa Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é, de uma maneira que não se explica. De uma maneira que não se explica. Para salvar todos aqueles que vêm a Ele. E esta salvação que Jesus prometeu continua de pé. A morte no Calvário de Jesus Cristo foi a nossa vitória. Eu quero ler com vocês, vou falar novamente já um pouco, aproveitando essa comoção nacional, aproveitando esses dias em que as pessoas estão fazendo uma profunda reflexão sobre aqueles que se vão. Eu quero ler com vocês apenas alguns versículos que se encontram no livro de Mateus, no capítulo 24. E o versículo 24 também, o versículo 24 a seguir, e depois no livro de Apocalipse apenas um versículo. Mateus 24, versículo 24 diz: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fora possível, por prodígio, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que está ali, está no deserto, não estáis. Ou eis que ele está
no interior da casa não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Foi Jesus dando uma explicação para os discípulos. No livro de Apocalipse, no capítulo 16, o versículo é o 15, ele disse: Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja as tuas vergonhas. Bom, Jesus disse: Pois aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Jesus estava se referindo à sua vinda. A sua vinda. A vinda de Jesus, essa vinda de Jesus será dividida em duas partes, porque primeiro ele virá ocultamente e a igreja será trasladada, levada aos céus, que é chamada as bodas do Cordeiro, e depois ele voltará para governar essa raça humana, e aí todos os olhos o verão. Irmãos, esse dia, como já falamos a semana passada, será um dia terrível. Agora um avião caiu, morreu 70 e poucas pessoas e esta comoção. No dia da vinda de Cristo, que está prestes, será terrível. Porque não será um avião que certamente cairá naquele dia. Porque todos os pilotos de aviões que são crentes, que são cristãos, serão arrebatados e os aviões seguirão sem seus pilotos. Todos os maquinistas de trem serão arrebatados, os que são cristãos, e os trens sairão no trilho sem controle. Dezenas de milhares de carros saem na rua batendo aqui e ali, porque os motoristas foram arrebatados. A vinda de Cristo, irmão, é algo real. E é algo tão rápido que não dá tempo a nada. Se eu tiver alguma coisa, algum acerto para fazer com Deus, tem que ser hoje. Porque diz assim, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, a vinda de Jesus é uma coisa repentina. E eu preciso estar preparado para isso. Eu preciso entender que a vinda de Jesus é real. Eu preciso entender quem vai entrar no céu. Jesus diz que aqueles lavados e remidos pelo sangue de Jesus. São essas as pessoas que vão entrar no céu. Jesus diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. No passado havia até os ensinamentos errados. Havia muitos ensinamentos errados, em que as pessoas diziam, pregavam, que quem seriam os escolhidos, esse chamado. Dizia que aquelas pessoas estão lá no mundo, que a gente está pregando o evangelho para eles, nada disso. Jesus diz que muitos são chamados. Quem são os chamados? São aqueles que já estão no seio da igreja, são aqueles que já estão pregando, são aqueles que são os líderes, são aqueles que são os professores, são aqueles que são os pregadores. Esses são os chamados. Destes aí que estão no meio da igreja, sai uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Nem todos que estão no meio da igreja cantando, pregando, ensinando, subirão. A igreja de Cristo será tirada de dentro desta outra igreja que está aqui na terra. Porque Jesus disse que aonde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Aonde é que, quando Jesus vai voltar, a Bíblia fala de profanação do lugar santo. É a nudez no meio da igreja de Cristo, as roupas decotadas, as sensualidades, e os líderes batendo palma para isso.
não estão se preocupando em preparar uma igreja para ir morar no céu. Estão se preocupando em ter um clube social para encontro e que mantém as suas luxúrias. Mas tem vergonha de dizer para a igreja, cuidado da igreja, que é a nudez que você vai lá na praia vai te afastar de Deus. Porque o que adianta na igreja estar com o vestido batendo nos pés? Chega lá na praia, tira tudo e fica seminu. Qual é a diferença, meu irmão? Existe dois Jesus, o Jesus de dentro da igreja e o Jesus lá de fora? Não. Jesus é santo. Jesus exige santidade. Ele diz, sede santo porque eu sou santo. O escritor aos Hebreus diz, segui a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Devemos tomar cuidado, porque ele diz que a vida dele é repentina para essas pessoas. Que tamanha comoção nacional, comoção lá na Colômbia, onde quer que seja. Essas homenagens, tudo são maravilhosos para a família. Mas a trajetória dessas pessoas começaram lá naquelas montanhas. Nada disso que estão fazendo serve mais para a vida delas. Por maior que seja, pode enterrar em caixão folheados a ouro, que não vai interferir em mais nada. A decisão de que valeu para Cristo foi aquela antes do avião cair. Depois que caiu ali, não adianta. Não adianta oração, não adianta missa. Nada disso. Eu preciso estar preparado porque Jesus pode voltar para mim hoje. Jesus voltou para aquelas pessoas naquele dia. Talvez muitas delas tiveram a oportunidade de aceitar a Cristo, mas a fama, o poder, ou talvez ignoraram que eram jovens demais. Mas a Bíblia diz, porque Jesus disse que eu venho como ladrão de noite, isto é, Jesus diz, eu não aviso que vou voltar. Ele diz que vai voltar a qualquer hora. Meu irmão, vamos despertar para a vinda de Cristo. Do que adianta nós ganharmos tudo em volta de nós? De que adianta ganhar os altos salários? De que adianta ter altas posições, mas não ter Jesus no seu coração? De que adianta você ter vergonha de Cristo? Usa as redes sociais para botar fotos sensuais, mas tem vergonha de assumir que é cristão. Tem vergonha de assumir que louva a Deus. Tem vergonha de assumir que quer ir morar no céu um dia e para tanto tem que deixar esse mundo. Tem que abster dessas coisas que afastam o homem de Deus, da sensualidade, da mentira, do engano, da prostituição visual e tantas outras coisas. Os líderes perderam a coragem de ensinar o povo que Jesus está voltando. Perderam a autonomia. Jesus te chamou para ser um líder. O bom líder não é aquele que passa a mão pela cabeça, mas é aquele que cura as feridas, mas ensina o caminho da verdade. Então, meu irmão, Jesus disse no livro de Apocalipse, no capítulo 3 e o versículo 20, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10 e o versículo 37 e 38, ele diz, ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A epístola de João, lá perto do livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 6, ele diz, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Como é que Jesus andou? Então, meu irmão, vamos nos preparar porque Jesus está voltando. Se eu crer, Jesus está voltando. Se eu não crer, Jesus está voltando do mesmo jeito. E quem é que vai entrar no céu? Aquele que estiver a Bíblia como uma bússola. Aquele que seguir plenamente os ensinamentos bíblicos. A nossa regra de fé e conduta, meu irmão, é a Bíblia. Não são as vãs filosofias platônicas. Não. De Sócrates, não. Descartes, não. Aristóteles, não. Nenhum desses homens foram grandes pescadores. Thomas Hobbes, não. Sigmund Freud, não.
Nenhum desses homens serve como base para a nossa vida estrutural. São grandes pensadores, marcaram a história no seu tempo, mas o único homem que devemos nos basear nos seus ensinamentos para ir morar no céu é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele está voltando e Ele está dizendo para ti: prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Jesus está voltando.